Outros recadinhos do coração. Essa semana, a partir do dia 7, quinta-feira, nós estaremos com o curso Gerações iniciando, hein? Quem aqui já se inscreveu? Deixa eu ver se tem algum inscrito aqui. Maravilha, alguns, hein? Curso Gerações vai iniciar, Carisma Start também, aqueles que vão se preparar para o batismo, aqueles que vão fazer também a classe do ID. Nós estaremos dando início nessa quinta-feira, às 8 horas aqui na igreja. Quero também reforçar, próximo domingo o que é que acontece? Segundo domingo do mês na Lagoinha, o que é que acontece? E junto com a Santa Ceia, o que é que nós como família costumamos fazer? É isso aí, trazer 1 quilo de alimento. Eu costumo dizer que só sabe, de fato, o valor desse quilo quem já precisou de uma cesta básica, né? Muitas vezes a gente não tem uma percepção por não ter vivido na prática uma situação tão delicada. Delicada para quem recebe, porque muitas vezes você fica, né, numa situação de vergonha, não que seja vergonha receber, mas porque muitas vezes você se sente triste por não estar conseguindo suprir as necessidades básicas da sua casa. Mas a igreja, ela entra com a mão amiga para te auxiliar nesse momento tão delicado. Então queremos como família suprir as necessidades dos nossos irmãos em Cristo e também as necessidades daquele que o Senhor nos permitir, para além das 4 paredes da nossa igreja. Amém, queridos? Por isso é muito importante que você, ao ouvir, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, você possa trazer 1 quilo de alimento, para que assim essas famílias sejam supridas para a glória, honra e louvor do Senhor Jesus. Agora é um momento muito importante. Quero nessa manhã saber se existe alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui na Lagoinha. Alguém está vindo aqui pela primeira vez? Olha, algumas mãos aí. Vamos lá, irmãos, dá uma olhadinha aí, a mão estendida, por favor. Queremos agradecer por cada um de vocês. Sintam-se à vontade na nossa casa, né? Tem um QR Code aqui que, se você quiser, pode escanear. Também, se você optar em preencher um papelzinho, só levantar a mão, nossos diáconos vai levar até você um cartão de visitante, para que você possa colocar seu nome, seu telefone, e a gente durante a semana entrar em contato com você, para se colocar à disposição, para te conhecer melhor e dar um auxílio naquilo que for necessário. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Hoje estou aqui mais uma vez, né? Da última vez que estive aqui, quem lembra o que foi ministrado? Qual foi o texto? Salmo o quê? Aí, o pessoal tá ligado. Hoje eu vou vir mais suave, né? Estava brincando com o pastor Jefferson. O pastor Jefferson falou: Lula, você foi pregar e deixou uma marreta lá em cima. De lá para cá, só papai do céu apertando os irmãos. Aí hoje eu vou vir mais suave, né? Hoje eu vou ministrar sobre uma igreja para pertencer. Amém, irmãos? Então nós não somos, a Lagoinha, no Guarujá, não é uma igreja para ser apenas frequentada, mas uma família, para que você possa pertencer, para que você possa dar a sua parcela de contribuição ao reino, porque nós entendemos que todos nós somos capacitados pelo Senhor, com dons e habilidades espirituais, e eles nos são dados. Quem recebe o dom e a habilidade é você, mas não é para o seu benefício, é para o benefício do outro. Então hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais acerca disso. Vamos nessa? Sim ou não? Então eu vou jogar uma pergunta aqui para a gente já começar já indagando aí. Próximo slide, por favor, meu. Alguém já ouviu essa frase aí? Eu quero só que você levante a mão. Quem já ouviu? Ou quem já falou, né? Quem já ouviu ou quem já falou? Levanta a mão para me dar uma olhada aí. Vou olhar bem para você. Hein? Eu também não sou... Eu também já falei. A gente costuma dizer que quando a gente vai preparar um esboço de uma mensagem para pregar, primeiro o Papai do Céu aperta a gente, né? E aí a gente compartilha, né, com vocês aquilo que Papai do Céu tem nos dito. E aqui fala o seguinte: quem ouviu a frase, família é tudo igual, só muda o endereço. Alguns falam, né, só muda nome e endereço. Essa frase é uma frase bem comum. Na verdade, apesar de parecer engraçada, essa frase é utilizada em um sentido pejorativo, quando algo de ruim acontece na relação entre os membros de uma família em questão. A família, nós precisamos entender, irmãos, que não é uma instituição humana,
mas é uma criação divina. Então, automaticamente, quando a gente tem um posicionamento como o que a gente está vendo na frase ali, automaticamente a gente está indo de encontro àquilo que Deus estabeleceu. Então, hoje a gente vai adentrar um pouco mais acerca disso, para que a gente possa, né, fazer Deus sorrir por meio das nossas ações. Vamos passar mais um slide, por favor? O dicionário, né, define família, é definida como um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem ou viveram na mesma casa, considerada como uma unidade social básica, que desempenha papéis importantes na socialização, no apoio emocional, no desenvolvimento dos indivíduos. Essa é a definição que o dicionário nos dá. Um outro conceito também diz que entende-se família como um agrupamento por parentesco, o qual dá afinidade às pessoas que convivem juntas. Assim, uma protege a outra em razão do sentimento de afeto, carinho e pertencimento. Olha que coisa interessante. Qual é o tema da nossa mensagem hoje? Uma família para pertencer. E aqui fala, né, que no sentido de convivermos juntos, como família, nós temos que um proteger o outro, né, em razão do sentimento de afeto e carinho pertencente ao grupo. E aí o que é que a Bíblia diz, né? Eu trouxe ali o dicionário, trouxe também um outro conceito, agora vamos ao que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta a família como uma instituição estabelecida por Deus desde o princípio da criação, com propósitos específicos e padrões para o seu funcionamento. Comumente chamamos a igreja de família, e essa relação não se dá simplesmente pelo agrupamento em si, mas pelo objetivo dessa reunião. E aí, né, eu sempre deixo uma pergunta no ar, eu não vou precisar que você responda, mas qual é o objetivo que nós buscamos quando nós saímos da nossa casa nessa manhã para vir para cá? Porque aqui está dizendo, né, que comumente chamamos a igreja de família, e essa relação não se dá simplesmente pelo um agrupamento em si, porque aqui nós estamos em um agrupamento, mas, né, pelo objetivo dessa reunião. Então, qual o objetivo pelo qual nós nos reunimos? Sabemos que muitas vezes são diversas pessoas, com diversas linhas de pensamento, com vivências diferentes, e automaticamente também podemos dizer que as pessoas, ao vir a esse lugar, cada um vem buscar alguma coisa. O ideal seria que todos nós pudéssemos vir à igreja, né, para juntos celebrarmos ao Senhor aquilo que Ele tem feito em nossas vidas ao decorrer da semana, e compartilhar com os nossos irmãos, né, os nossos dons e habilidades espirituais, a fim de que cada um deles seja edificado e se torne cada dia mais a sua melhor versão em Cristo. E aí eu quero agora convidar você a ler o texto base, para que a gente possa se aprofundar ainda mais no tema. Eu vou ler hoje Efésios capítulo 2, do versículo 1, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Certamente o pessoal aí da mídia vai projetar, eu vou ler aqui para você. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Essa era a nossa condição fora dos caminhos do Senhor. Então Paulo, ele começa instruindo ali, né, a igreja de Éfeso, e falando, né, vocês estavam mortos em suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, presta atenção nisso, Deus, que é rico em misericórdia, por seu grande amor com que nos amou,
deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque, e aqui eu quero que você preste muita atenção, o tema é uma família para pertencer, e olha o que esse versículo diz: porque fomos feitos por Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, para as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Será que nós temos caminhado em boas obras nesse tempo? Aqui diz que nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Pai, no nome de Jesus, queremos mais uma vez, Pai, orar, pedir a graça do Senhor, a direção do Teu Espírito. Queremos Te pedir, ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor possa repreender toda e qualquer distração, que possamos estar atentos nessa manhã à Tua voz, à Tua direção. Queremos, como igreja, Pai, aprender do Senhor. Queremos amar ao Senhor acima de todas as coisas e viver, ó Deus, cada dia mais a igreja com entusiasmo, para que assim, ó Deus, possamos cumprir a missão que o Senhor tem confiado a nós nesse tempo, para a glória, a honra e louvor do Teu nome. É o que nós oramos. Amém. Queridos, o pastor Carlito Paz, em seu livro Igreja Família, ele faz uma citação. O pessoal vai projetar aqui, eu vou ler. Deus criou somente duas instituições. Quantas? Duas. A família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Mesmo sendo intensamente combatidas pelo maligno e pela sociedade hedonista, elas se mantêm vivas em seu propósito divino sobre a terra. Amém, queridos? Então, primeiro fato, a gente nasce biologicamente. Todos nós nascemos em uma família. Talvez você nasceu em uma família legal, pais bacanas que cuidaram de você, lhe deram amor, lhe deram afeto. Talvez muitos não tiveram a mesma sorte que você. Talvez alguns foram criados por uma tia, foram criados, enfim, N situações. Mas todos nós nascemos em uma família. Além desse nascimento terreno, existe um nascimento espiritual. E quando nós nascemos espiritualmente, automaticamente você passa a fazer parte da família espiritual, que é a igreja. Né? Aqui nós temos uma família local, que é a Lagoinha, Guarujá, mas existe uma família universal, onde todos os crentes em Cristo Jesus, lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, congregam. Quando eu me refiro à igreja universal, não estou falando da estrutura do bispo Macedo, mas me refiro à igreja espalhada por todo o globo terrestre. Então todos os irmãos, em todas as etnias, em todos os países, povos, línguas e nações, a partir do momento que eles nascem em Cristo, que eles são lavados e redimidos através do batismo, eles se tornam filhos de Deus. Amém, queridos? Então esse é o nascimento espiritual. Então você pode nascer biologicamente, como você pode também nascer espiritualmente. E aqui diz o seguinte: todos nós temos uma família biológica. Quando por meio da proclamação do Evangelho temos os olhos do nosso entendimento abertos, nascemos de novo e passamos a fazer parte da família espiritual. E aí eu posso te provar isso, né? Quando a gente vai lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, a gente vê que Jesus ele nos dá uma ordem: ide, né, pregai o Evangelho a toda criatura. Em algumas traduções aparece lá a palavra criatura, em outras aparece todas as pessoas, mas ele se referindo ao ser criado. Então fica claro e evidente que todos nós somos feituras do Senhor, fomos criados por Deus. Porém, quando a gente vai para João 1,12, olha o que acontece. Isso eu vou pedir para projetar e eu quero que você leia comigo.
João capítulo 1, versículo 12. Dá uma olhada ali. Primeiro a gente vê que lá em Marcos 16, 15, o Senhor fala: ide pregai o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E agora a gente vai ler João, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz aqui, ó. Eu acabei de dizer, né, que todos nós temos uma família biológica. Quando por meio da proclamação do Evangelho temos os olhos do nosso entendimento abertos, nascemos de novo e passamos a fazer parte da família espiritual. Dá uma olhada nesse texto aqui. Contudo, o que é que fala ali? Aos que receberam, aos que creram no seu nome, no nome aqui é o nome de Cristo, né? Deu-lhes a autoridade de se tornarem, o quê? Então fica claro que nós não somos. Quem não reconhece Jesus como Senhor e Salvador é apenas um ser criado, uma criatura de Deus. Não sou eu, irmãos, que estou sendo indelicado com você, é a palavra do Senhor que nos afirma isso. E aqui o texto diz: quando você ouve a palavra, mas a todos aqueles que creram, que receberam, o Senhor, Ele dá autoridade de você sair dessa condição de criatura e se tornar filho de Deus. E automaticamente, você não só nasce biologicamente, porque você já nasceu, né? E agora você passa a nascer e pertencer a uma família espiritual. Tratando de uma igreja local, que é a Lagoinha no Guarujá, você faz parte da família espiritual aqui no Guarujá, que se chama Lagoinha. Amém, queridos? E nós precisamos entender a importância de convivermos nessa família espiritual. Não é apenas vir participar dos cultos, mas a gente precisa entender a importância de nós virmos para contribuir de alguma forma. Porque quando eu adentrei as portas deste lugar, eu fui abençoado por irmãos que aqui usavam os seus dons, as suas habilidades espirituais, e por meio daquilo que o Senhor estava fazendo na vida desses irmãos, isso foi gerando em mim transformação, isso foi gerando em mim cura, isso foi como água limpando o meu interior, limpando o meu entendimento. E hoje, pela glória do Senhor e pela misericórdia, estou aqui também contribuindo de alguma forma para que você seja edificado. Então essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza de nós pertencermos a uma família espiritual. Nós entendemos que todos podem contribuir de alguma forma. Você vê que um culto como esse, nós estamos aqui, eu estou aqui ministrando a palavra, temos irmãos ali na câmera, tem irmãos na projeção, tem irmãos lá na secretaria, irmãos na cantina, tem professores nas classes, pessoas monitorando os banheiros para que você possa ir lá e está tudo limpinho. Então todos nós temos parcela de contribuição a dar. Então quando nós temos dons e habilidades espirituais e não usamos em benefício do outro, o outro deixa de ser edificado. E aí se torna uma atitude egoísta da nossa parte. Então por isso que hoje o Espírito Santo, por meio da sua palavra, quer nos fazer refletir sobre a importância de pertencermos de fato à família de Deus e assim darmos a nossa parcela de contribuição. Então, você que já está caminhando conosco, e até mesmo os nossos visitantes, somos muito honrados por vocês estarem aqui. Eu quero compartilhar, né, a nossa visão como família espiritual, porque nós não estamos aqui simplesmente para cultuar a Deus, terminou, a gente vai embora, e a gente não tem foco, não tem propósito, não sabe para onde vai. Tem uma máxima que diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Mas nós não estamos aqui assim. Nós caminhamos debaixo de uma direção, de um cuidado, nós temos missão, temos visão e propósito. E aí eu vou colocar aqui, pedir para projetar aqui a nossa visão. A Lagoinha do Guarujá, ela tem como visão levar cada pessoa, ou seja, eu, você, né, a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Essa é a nossa visão como igreja. Então, Deus ele vai começar a fazer coisa no seu interior, e aquilo que Deus está fazendo no seu interior, é inevitável que as pessoas à sua volta não possam notar. Seja na sua casa, seja no seu relacionamento, no seu ambiente de trabalho. Então aquilo que Deus começa a fazer através do Espírito Santo dentro de você, vai externar. Deus vai lapidando você, vai trabalhando você, né?
por meio da comunhão entre os irmãos, por meio de tudo aquilo que acontece na igreja, suas atividades, né, os cursos, as ministrações, as conferências, Deus ele vai te lapidando, vai fazendo você refletir, o Espírito Santo vai te auxiliando, e aí você começa a crescer no seu relacionamento com Deus. E aí quando a gente cresce no nosso relacionamento com Deus, é inevitável não melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Então eu sempre digo que todos nós como crentes precisamos ter um relacionamento de cruz. Quantos já ouviram falar sobre o relacionamento de cruz? Então vai ouvir hoje. Quando eu me relaciono com Deus na vertical, eu vou me relacionar melhor na horizontal com as pessoas à minha volta. Então, relacionamento de cruz. Primeiro, eu me relaciono com Deus e automaticamente eu passo a me relacionar melhor com as pessoas à minha volta. Então, quando você vê aquela pessoa difícil de se lidar, o que é que essa pessoa está precisando? De um relacionamento real e pessoal com Jesus Cristo, para que por meio desse relacionamento, ela possa ser moldada e passar, né, a tratar as áreas que ela ainda é débil, as fases da sua vida, as situações que ela ainda deixa a desejar. E todos nós, irmãos, temos coisas a melhorar. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Não é pelo fato de eu estar aqui ministrando a palavra que eu sou melhor do que você, não. Somos pessoas que sofrem as mesmas dificuldades. Tem momentos que a gente está triste, tem momentos que a gente está feliz, tem momentos que a gente se questiona. Mas o importante é que, independente da situação que nós estejamos, a gente nunca deixa de investir nesse relacionamento. Mas além da visão, a Lagoinha também ela tem uma missão. E aí por isso que é importante nós entendermos a importância de sermos igreja e uma família para pertencer. Por quê? Porque para a missão nós temos uma visão, que é investir no teu relacionamento, contribuir para que você cresça, para que você amadureça. E aí uma vez você, né, sendo lapidado pelo Senhor, nós temos uma missão. Qual é a missão? Vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3. É isso aí. O desejo do nosso coração, irmãos, é alcançar 10% das pessoas do Guarujá. Para isso, nós temos muito trabalho a fazer, né? Recentemente entrei em contato com o vereador da cidade. Não sou político, não estou fazendo propaganda. Não vou nem revelar o nome do vereador para não fazer propaganda dele aqui. Mas entrei em contato com ele e falei: querido, por favor me informe qual, né, o número de pessoas no Guarujá. Na época, foi ano passado, ele falou que era 287 mil pessoas, né? Hoje as pessoas já falam que já estão lá na casa do 330 mil. Então imagine aí, quantas pessoas teremos que cuidar, irmãos? Se de fato nós quisermos alcançar, porque de repente a gente pode falar isso aqui, e aí cada um viver a sua vida, ninguém se preocupar com ninguém, né? Aquela máxima que é triste de dizer, Deus por todos e cada um por si, que isso não é evangelho do reino, né? A gente pode viver muitas vezes dessa forma: não, Deus já me salvou, o outro que se vire. E não é assim. Então a gente precisa de muito trabalho, nós temos muito trabalho a fazer. E para isso, né, a gente vai precisar de você. Deus quer usar você. Quem estava aqui quando a gente fez o GCzão para iniciar? Lembra da palavra que foi liberada? O ministério de quê? Da reconciliação. Deus ele faz um apelo por nosso intermédio. As pessoas se reconciliem com Deus. Tudo que Deus faz, irmãos, do início do culto ao final, todas as situações que a gente vive, as situações adversas, tudo que Ele faz buscando um meio de trazer você de volta a um relacionamento que foi quebrado lá no Éden. Adão e Eva, eles cometeram uma transgressão ali, e por conta dele, Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, separados eles estão da glória de Deus. Por isso que nós precisamos passar pelo processo de João 12, para que assim a gente volte a ter livre acesso ao trono do Pai, falar com Ele, abrir o nosso coração para Ele, e cada dia mais, né, contribuir para que mais pessoas sejam adicionadas à família de Deus. E também nós temos um propósito, nós temos visão, missão, né, e temos o propósito. Qual é o propósito? Vamos lá, vamos ler? 1, 2, 3. É isso aí, ser uma igreja grande para servir e pequena para se importar. Eu sempre, né, algumas vezes venho auxiliar o pastor Mário aqui quando nós estamos no café de novos membros, e aí a gente tem a oportunidade de entrevistar algumas pessoas, e na entrevista, se você já passou por ela, você sabe que a gente pergunta, né, o que foi que te trouxe a Lagoinha,
né, o que chamou a sua atenção, e aí as pessoas pontuam ali o que é aquelas que mais chamaram, né? E uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, pô, eu tinha muita vontade de vir antes, mas o que é que eu imaginava? Não, a igreja é grande demais, eu vou entrar, vou sair, ninguém vai me notar, ninguém vai ligar. E aí, né, existe esse desafio, e nós como igreja, ele fala que mesmo que nós sejamos uma igreja grande, com diversos ministérios, áreas de atuação, nós não queremos permitir de forma alguma que o fato de nós crescermos em número, em qualidade, em unção, graça de Deus, isso não nos permita estar sensível às necessidades de cada um de vocês, né? Então, mesmo que nós possamos crescer, avançar, né, e continuar ganhando mais vidas, enchendo, lotando as cadeiras desse lugar, nós queremos entender que a estrutura jamais ela poderá ser mais importante do que as pessoas, porque a gente pode ter um bom som, a gente pode ter uma boa mídia, a gente pode ter uma excelente estrutura, bons ar-condicionados, mas se as pessoas não vierem, nada disso faz sentido, irmãos. Então, por isso que é importante nós entendermos nessa manhã que nós somos uma igreja para pertencer, e você sair daqui de fato refletindo: Senhor, o que eu posso fazer em prol do teu reino? Eu tenho sido abençoado, tenho sido edificado. Eu não estou dizendo que pelo fato de você ser abençoado nesse lugar e você tem uma obrigação, não. Na verdade, o Espírito Santo que vai, né, direcionar você o que você tem que fazer. Na verdade, o ID é uma ordem, né, uma direção que o Senhor nos dá, e aí nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos dar a nossa parcela de contribuição ao reino. Então a gente hoje, né, nós trabalhamos aqui com os pequenos grupos, que são os GCs, e aí imagine, se a gente tiver 33 mil pessoas congregando conosco, imagine o tanto de GC que a gente não vai ter espalhado nessa cidade. Imagine o tanto, acho que aqui não dá, tem que comprar o Guaibê ali, né, o estacionamento mandar ampliar. Você consegue contemplar isso, irmãos? É porque muitas vezes o que é que a gente imagina? Isso é uma falha nossa. A gente pensa em número, aí nos dias de hoje, né, a gente pensa, é dinheiro. A gente fica tratando as pessoas como se fosse moeda, entendeu? Não, as pessoas querem crescer, porque na verdade mais pessoas vindo à igreja, são mais dízimos e ofertas entrando, automaticamente é mais dinheiro, e hoje, né, as pessoas têm a fama de que o pastor rouba, enfim, aquela situação toda que ninguém aqui está isento de ouvir, seja no ambiente de trabalho, seja em casa, enfim. Mas nós entendemos que não é o fato de o número e aquilo que, os recursos que serão angariados com a chegada dessas pessoas, mas é o cumprimento da missão que Deus deu para nós. Jesus lá em Mateus 28 fala sobre a grande comissão, que é de nós irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor tem ordenado, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, queridos? E aqui diz o seguinte: o que significa pertencer a uma família espiritual? Pertencer a uma família espiritual significa estar conectado a uma comunidade de fé. E aí, na era de rede social, quando eu falo comunidade, eu não me refiro a uma rede social nova que está surgindo, ou algum aplicativo novo, mas eu falo isso aqui, a reunião dos santos. As pessoas que se reúnem é a nossa comunidade de fé, onde os laços são baseados nos princípios espirituais e no amor mútuo em Cristo. E Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha a palavra mais uma vez, afirmando a importância de nós sermos família, né? E aí você viu a palavra concidadão. Concidadão é um indivíduo que é natural de uma cidadania. Então, esse cidadão aqui, ele não tem a sua cidadania terrena, mas a cidadania dele é celestial. Então, como eu disse antes, nós nascemos naturalmente, e quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nascemos espiritualmente, você se torna um cidadão do reino dos céus. Efésios 4, 15 e 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida
em que cada um realiza a sua função. Mari, pode projetar para mim esse versículo aí, Efésios 4,16. Está aqui? Olha só aqui, irmãos. Ó, vou ler de novo. Dele, todo o corpo. Que todo o corpo é esse, irmãos? Que todo o corpo é esse? Somos nós, né? A Bíblia diz que a pessoa fala, eu sou igreja, eu não preciso congregar. Já vou deixar claro, nós não somos igreja. Na verdade, eu em particular não sou igreja. Eu posso ser um dedo, eu posso ser uma orelha, eu posso ser um olho, posso ser um nariz. Mas no momento que nós nos reunimos aqui como igreja, aí nós somos membros, e aí cada um, né, cumprindo o seu papel, aí vem o cabeça. Quem é o cabeça? Então é Cristo que governa essa igreja. Lembra que lá atrás no Salmo 23 eu falei, né, que existe um sumo pastor? Nós temos um pastor local que é o pastor Mário. Pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor tem dado a ele essa graça de estar liderando cada um de nós, né? Então nós somos ovelhas de Cristo aos cuidados do pastor local, que é o pastor Mário. Então, as coisas aqui acontecem não do querer, da vontade, do realizar do pastor Mário, mas de uma direção que vem do cabeça. E quem é o cabeça? Cristo. E aqui diz, né? Olha o que fala: pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida, olha a condição aí, irmãos. Quando é que a gente cresce em amor? O que é que está falando o texto ali? À medida que cada um realiza a sua função. Ou seja, se você não realiza a sua função, o corpo deixa de crescer em amor. Sou eu que estou dizendo isso? O texto está claro, né? Dele, todo o corpo bem ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. E aí vem a condição, à medida que cada um cumpre a sua função. E é o que eu quero que você saia daqui hoje refletindo. Você tem cumprido a sua função como igreja em Cristo Jesus? Será que pessoas aqui não têm deixado de ser edificadas porque você tem enterrado o dom e a habilidade que Deus tem dado a você? De repente você viveu, né, uma situação adversa em uma outra instituição, porque a igreja de Cristo, ela não fere ninguém. Nós muitas vezes vivemos situações delicadas, situações desconfortantes, e somos feridos pela instituição, pelo CNPJ, mas a igreja de Cristo, ela não fere ninguém. A igreja de Cristo é um lugar de cura, um lugar de amor, um lugar de afeto, um lugar de cuidado, um lugar de unidade, e é isso que nós estamos nos esforçando para ser. Como o nosso pastor sempre diz, né? Nós somos uma igreja de pessoas imperfeitas servindo ao Deus perfeito. Efésios 2:22 diz: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Nós nos reunimos como igreja, e a forma de nós sermos igreja for tão impactante a ponto do Espírito Santo vir e se manifestar com poder e autoridade entre nós. Então esse deve ser o nosso anseio, esse deve ser o nosso desejo, porque como eu disse, por mais que tenhamos uma estrutura, por mais que tenhamos pessoas, mas que se a gente não buscar ao Senhor como devemos buscar, a glória dele não virá sobre a nossa igreja, e automaticamente as vidas não serão edificadas, restauradas, transformadas, porque o pregador que sou eu nessa manhã, eu falo aos ouvidos, mas só o Espírito Santo de Deus tem poder de ministrar aos corações. E aí, à medida que eu vou falando, o Espírito Santo vai ministrando, você vai tomando aquele apertozinho de orelha, né? Você vai refletindo sobre algumas situações que precisam melhorar, você vai voltar para casa refletindo, e aí o Espírito Santo vai continuar fazendo aquilo que Ele deseja fazer na sua vida, para que assim você se torne família conosco, e também possa dar a sua parcela de contribuição ao reino. E aqui diz: em resumo, participar de uma família espiritual é mais do que simplesmente frequentar uma igreja. É fazer parte de uma comunidade vibrante e interdependente, onde o amor de Cristo é manifesto nos relacionamentos autênticos e em uma missão compartilhada de glorificar a Deus e servir ao próximo. Amém, irmãos? É isso que nós queremos ser. Nós queremos glorificar a Deus e queremos servir você. Assim como nós fomos servidos, nós queremos servir você, queremos auxiliar você, queremos cuidar você, queremos dar a atenção que você precisa, queremos dar a você o cuidado que você precisa, para que assim, junto conosco, você também possa
cada dia mais continuar fazendo aquilo que Deus tem confiado a você nesse tempo. Quais os benefícios de fazer parte de uma igreja? Eu fiquei me perguntando, né? E aí, eu pontuei algumas coisas aqui que quero compartilhar com você. Fazer parte de uma igreja oferece uma variedade de benefícios que enriquece a vida espiritual e pessoal. E eu vou apontar algum deles aqui. Porém, eu confesso que eu fiquei um pouco intrigado com isso. Por quê? Porque a igreja, nós não podemos vir à igreja com uma mentalidade de obter um benefício. Aqui eu estou ensinando a você de uma forma muito didática acerca, né, da importância de sermos família, mas a gente precisa entender que a igreja é um lugar onde nós precisamos vir para compartilhar. Compartilhar o dom, compartilhar a habilidade, como eu já falei antes, e estou reforçando. Então, muitas vezes a gente vem para a igreja como se a gente fosse para o supermercado. O que é que eu preciso hoje? Eu preciso disso, aquilo, outro. Aí eu pego o que eu preciso, né? Aí eu recebi, muitas vezes eu estou com uma dificuldade no meu relacionamento, meu casamento está para acabar. Aí eu venho para a igreja, não, a coisa está mal, a mulher quer me largar, ora por mim, pastor, ora por mim, líder de GC, ora por mim, líder, e a gente vai, aconselha, ajuda, tal. Não, eu vou ficar firme, se o Senhor restaurar meu casamento, eu vou ser fiel, tal. Aí pronto, Deus restaurou o casamento. O que é que acontece? O camarada some. Ah, não, estou trabalhando, a agenda está lotada, não, porque... Cada um com sua particularidade, mas são situações diversas que acontecem. Não estou dizendo que você é obrigado a ficar na igreja a vida toda, mas seja fiel ao que você propôs a fazer, que isso, eu posso te afirmar com toda certeza, vai fazer mais bem para você do que para Deus, porque Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus, o que seremos? Né? Imagina, eu já me peguei pensando sobre Deus, Tu és tão grande, tão maravilhoso, a Bíblia diz que Tu tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos, não há o Deus como o Senhor. Aí imagina, o que é que faz Deus parar para cuidar de nós, para querer se relacionar conosco, né? É esse grande amor que nós lemos no texto inicial, né? Esse grande amor que Ele nos amou, Ele enviou Cristo para que fosse assim a propiciação, né? A ponte que nos liga de volta a Ele, para que assim possamos ter esse relacionamento com Ele. Mas vamos lá os benefícios, né? Mesmo não estando tão feliz em falar de benefício, mas você está me entendendo, né? Estou me fazendo entender, sim ou não? É porque a gente não tem que vir para a igreja com a mentalidade que, eu vou lá para receber e tal, né? Nós já somos abençoados, né? Por que nós dizimamos e ofertamos aqui? Porque nós já fomos abençoados por um trabalho e entendemos a importância de nós devolvermos ao Senhor aquilo que não nos pertence, mas pertence a Ele. E muitas vezes, ao decorrer do ano, ao decorrer dos meses, nós temos muitas vezes várias bênçãos acontecendo nas nossas vidas e muitas vezes a gente não se dá conta, fruto da nossa fidelidade, fruto da obediência. E aqui diz o seguinte, primeiro benefício que nós temos como igreja: comunhão e relacionamentos. Uma igreja proporciona um ambiente de comunhão onde os membros podem desenvolver relacionamentos significativos uns com os outros. Esses relacionamentos não apenas oferecem apoio emocional, mas também promovem a amizade, companheirismo e a conexão com pessoas que compartilham dos mesmos valores e crenças. Amém? Então esse é o primeiro benefício. Segundo, ensino e crescimento espiritual. A igreja é um lugar onde os membros têm acesso ao ensino da palavra de Deus, seja através dos sermões, estudos bíblicos, classe de discipulado, grupos de estudo, que é os nossos GCs, às terças-feiras, né? Isso proporciona oportunidades para crescimento espiritual, o amadurecimento na fé e uma compreensão mais profunda dos princípios bíblicos. E isso é o que a gente mais quer. Existem líderes que não querem que os seus liderados de fato conheçam a palavra. Por quê? Porque esses líderes querem ficar a vida toda manipulando e levando o crente a ficar totalmente dependente deles. Aqui a gente não tem essa visão, irmãos. Nós queremos de fato que você deslanche, que você cresça, que você exerça o que Deus tem confiado a você, que você seja uma bênção, que você avance. E nós entendemos que o mesmo Deus que nos usa é o Deus que quer usar você. E nós não queremos jamais ter o domínio de quem quer que seja aqui. Como eu disse, nós temos um sumo pastor que é Jesus, e nós somos ovelhas aos cuidados do pastor local, que no caso é o nosso pastor Mário. Outro benefício, adoração coletiva. Participar dos cultos de adoração
em uma igreja permite que os membros louvem juntos. Fizemos isso hoje, hein? O cristalino, né? Às vezes a gente dá uma olhadinha para cima para dar aquela disfarçada, dá para o lado, a lágrima querendo cair, alguns irmãos não se aguentam, chora mesmo, né? Às vezes a gente fica segurando, porque o louvor tem esse poder de mexer com o nosso, né, coração, mexer com as nossas emoções. E aqui nós louvamos a Deus juntos, fortalecendo sua relação com Ele e experimentando a presença do Espírito Santo de uma forma especial. A adoração coletiva também promove a unidade e a comunhão entre os crentes. Um outro benefício: apoio e cuidado. A igreja frequentemente oferece cuidado pastoral e apoio espiritual aos membros, seja através de aconselhamento, oração, visitação hospitalar ou apoio em tempos de crise. Os pastores e líderes da igreja estão lá para ajudar os membros em suas necessidades espirituais e muitas vezes também emocionais. Outro ponto: oportunidades e serviço, ou seja, ministérios, né? A igreja oferece uma variedade de oportunidades para os membros se envolverem no serviço e ministério, tanto dentro da igreja como na comunidade. Isso permite que os membros usem, olha só, os seus dons e talentos para servir os outros e fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Então, olha só, se a gente viver uma espiritualidade que é só da porta da igreja para dentro, que diferença a gente vai fazer no mundo? Se a gente se esconde, né? Claro que eu não quero dizer para você no seu ambiente de trabalho, você também deixar de trabalhar para ficar sendo um crente chato, né? Toda hora falando de Jesus para as pessoas. Mas a gente precisa entender que nas oportunidades que o Senhor vai nos dar, por meio dos relacionamentos que nós teremos, seja na faculdade, seja no colégio, seja em nosso trabalho, aí nas oportunidades você vai ficar claro que o Espírito Santo vai sinalizar no seu coração, ali você vai falar. Mas você não pode roubar o tempo que deve ser para trabalhar, para ficar pregando o evangelho e muitas vezes ser uma pessoa indelicada com as outras. Amém? Glória a Deus. Último aqui: sentido de pertencimento e identidade. Fazer parte da igreja proporciona um senso de pertencimento. Será que você de fato já se sente pertencente a esse lugar? Fazer parte de uma igreja proporciona um senso de pertencimento e identidade espiritual, onde os membros se reconhecem como parte da família espiritual maior, unida pelo amor de Deus. Esses benefícios destacam a importância e o valor de fazer parte de uma igreja, não apenas para o crescimento espiritual individual, quando você pensa no seu próprio benefício, né? Então, não apenas para o nosso crescimento individual, mas também para a edificação e fortalecimento da comunidade de fé como um todo. Rick Warren, né, um escritor famoso, escritor do livro Uma Vida com Propósito, ele diz: a igreja não é periférica ao plano de Deus. A igreja é o plano de Deus. Porque nos dias atuais a gente vê que muitas pessoas tentam de todas as maneiras desqualificar a igreja. Sabemos que muito do que acontece por falta de nós, os ditos cristãos, não estarmos vivendo da maneira que deveríamos viver. E aonde nós deveríamos dar um bom testemunho, nós estamos dando um mau testemunho. E aí no momento em que as pessoas poderiam falar bem do evangelho, elas estão maldizendo o evangelho. Por quê? Porque aqueles que se dizem cristãos, que somos nós, não estamos dando um bom testemunho. E aí, ao invés de a gente trazer um benefício para o reino, a gente está afastando as pessoas. Então a gente vê a todo momento as pessoas querendo descredibilizar a importância de nós congregarmos como igreja. E aqui fala: a igreja e a instituição não salvam ninguém. Isso está claro? A igreja e a instituição, ela não salva ninguém, mas ela é o lugar onde os salvos se encontram. Quantos salvos tem aqui? Amém? Então esse é o lugar onde nós nos encontramos. Para quê? Para que um possa edificar a vida do outro, para que um possa ajudar o outro. E aqui eu destaquei uma frase que eu achei muito interessante, quero compartilhar com você, que diz o seguinte: os lugares que nós frequentamos revelam aquilo que nós buscamos. Você já parou para refletir acerca disso? Os lugares que nós frequentamos revelam aquilo que nós buscamos. Ou seja, se você quer cuidar do seu corpo, você vai a uma academia ou a um nutricionista.
Se você quer comprar uma roupa, você vai a uma loja, vai ao shopping. Se você quer comprar alguma comida gostosa para comer, você vai a um restaurante. Amém? Mas se a gente quer ouvir aquilo que os céus está proclamando, a gente vai para onde? Amém. Nós vamos para a igreja. Porque é aqui que o Senhor vai nos dar direção sobre aquilo que Ele quer fazer. E o desejo no nosso coração é que Deus não nos deixe de fora daquilo que Ele tem como projeto para a cidade do Guarujá. Amém, irmãos? Então, para isso, nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos atentos às direções do Senhor. Por isso, a importância de nós sermos uma família, para que juntos possamos estar aqui, ouvindo as direções de Deus, para que assim possamos caminhar. E aqui diz o seguinte: numa família existem benefícios, mas também responsabilidades. Você nunca encontrará a igreja perfeita, porque você foi chamado para amar pecadores imperfeitos. Deus quer que nós amemos pessoas reais e não pessoas ideais. Se eu li no livro, anotei, e aí quando eu estava preparando esse esboço, eu falei, essa frase cai, e aí eu coloquei aqui. Então Deus nos chama para amarmos pessoas reais e não pessoas ideais. Numa igreja, ideal, a gente já estaria lá batendo os 10%, amém? Mas numa igreja real como a nossa, nós temos que trabalhar bastante, pregar o evangelho, lutar contra aqueles que se levantam contra a igreja, acabar com fofoca, acabar com divisão na igreja, acabar com a falta de comunhão, com o distanciamento entre os irmãos. Tudo isso a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque nós estamos no mundo real. Mas no mundo ideal é diferente. Então nós estamos trabalhando cada dia mais para que esse mundo ideal, que é o mundo em que os céus proclamam, que nós possamos atrair esse mundo ideal para a nossa realidade, para que assim nós possamos ser de fato transformados para a glória de Deus. Dan Silk, em seu livro Cultura de Honra, ele nos ensina algo muito precioso, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história. Vou repetir para você. Honra é se relacionar com os outros de acordo com o seu destino e não com a sua história. Porque muitas vezes, irmãos, eu posso ser uma bênção para você aqui hoje, mas eu posso falhar ali adiante. E aí eu já não serei mais uma bênção para você, porque você vai olhar para mim de acordo com a história ruim que eu tive. Mas você precisa olhar para mim como alguém que Deus quer lapidar, como alguém que Deus quer trabalhar, como alguém que Deus tem compaixão, e assim tem também um projeto de vida. Quando nós passarmos a olhar para as pessoas dessa forma, muita coisa vai começar a acontecer, e muitas vidas vão adentrar essas portas, porque nós estaremos olhando para as pessoas como Deus as vê, e não como nós as vemos. Aqui também diz Max Lucado, um escritor muito famoso, ele diz o seguinte: nossa terra prometida não tem necessariamente um território físico, é uma realidade espiritual. Não é um terreno ou um imóvel, mas sim um estado de mente e de coração. Amém, queridos? Então, não é esse imóvel que nós estamos, não é esse endereço em que nós estamos situados, mas é uma disposição de mente, uma compreensão na mente, uma realidade espiritual que alcança nosso estado de mente e também o nosso coração. A igreja, finalizando, a igreja é imprescindível para o crescimento e para o cuidado mútuo do corpo, porque realmente juntos somos melhores. Quando uma ovelha deseja ficar sozinha e abandona a comunhão do corpo, essa está em fuga, certamente, essa fuga certamente oculta algum tipo de problema, crise relacional ou pessoal que a pessoa esteja vivendo. A igreja corresponde ao ajuntamento da família de Deus, e uma vez que todos nós somos igreja, nunca mais estaremos sozinhos. Então, já aconteceu comigo algumas vezes de passar alguma dificuldade, e depois de passar a dificuldade, eu compartilhar com o pastor Mário. Aí o pastor Mário fala: pô, meu irmão, passou essa luta, essa prova, não compartilhou nada, eu aqui poderia te ajudar em alguma coisa.
Nós temos essa tendência, principalmente você, homem como eu, nós temos esse orgulho de não querer, né, dar o nosso braço a torcer, de pedir ajuda, mas a igreja, a família, ela está aqui para te dar esse suporte, para te dar esse auxílio. Então nós precisamos, irmãos, uns dos outros. E para fecharmos, você pode ficar de pé para a gente poder finalizar. Eu quero fechar com o mesmo capítulo, só que eu vou ler agora do versículo 18 ao 22 de Efésios. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, você basta acompanhar. Aqui diz: olha o que o Senhor está falando para nós, e que é o desejo do nosso coração, né? Para que como igreja possamos sair daqui refletindo, para que possamos viver essa realidade como família espiritual. E aqui diz: por meio deles, ambos temos acesso ao Pai, por um só Espírito, ou seja, por meio de Jesus, todos nós hoje temos a possibilidade de termos acesso ao Pai, pela pessoa do Espírito Santo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como uma pedra angular, no qual, presta bastante atenção nesses dois últimos versículos, no qual todo o edifício bem ajustado cresce e torna-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, queridos? Quantos desejam viver essa realidade, ser morada de Deus no Espírito, atrair a glória de Deus nesse ambiente, ser transformado pela glória do Senhor? Esse é o desejo do nosso coração. Então hoje eu vim com uma palavra mais sucinta, vim hoje mais tranquilo, mas eu quero que você volte para casa de fato refletindo sobre a importância de sermos igreja. E nesse momento eu quero convidar você, feche os seus olhos aí onde você está, faz uma auto-reflexão. Certamente tudo que foi dito, os versículos que foram lidos, alguns apontamentos que fiz, fizeram você refletir. E o desejo do meu coração, como seu irmão em Cristo, como ovelha também de Jesus, é que possamos de fato refletir sobre a maneira como nós temos sido igreja. Se de fato nós estamos agradando ao Senhor com a maneira que nós estamos nos posicionando. Deus está feliz com a maneira que você tem se posicionado como igreja neste dia. Poderia ministrar tantas outras palavras hoje, mas Deus inquietou meu coração para trazer esse texto sobre a importância de sermos uma família para pertencer. A princípio eu estava preparando uma mensagem sobre o poder da unidade, e aí foi quando Deus foi ministrando meu coração para mudar e trazer essa reflexão hoje. E eu entendo que se Deus me permitiu falar sobre isso, é porque cada um de nós precisava ouvir o que foi proclamado aqui. E aí cabe a nós agora corresponder. Como eu disse, né, todos nós ouvimos a proclamação do Evangelho, ouvimos a palavra que foi liberada, e aí agora é a maneira que você se posiciona diante do que foi dito, que faz toda a diferença, primeiro na sua vida e depois na vida das pessoas à sua volta. Amém? Então ora aí no seu particular com Deus, vamos ouvir a canção e já já eu volto para a gente orar junto, em nome de Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ainda com seus olhos fechados, a palavra de Deus ela foi liberada nessa manhã. Como eu disse antes, como proclamador do Evangelho nessa manhã, eu falo aos ouvidos. Mas só o Espírito Santo de Deus ele tem poder para ministrar os corações essa manhã. Por isso, nesse momento, eu convido você a colocar a mão sobre o seu peito. Vamos orar agora ao Senhor. Faça essa oração comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã em que Tua palavra, Senhor, foi liberada, eu estou aqui atento à Tua voz, atento à direção do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, vem sobre mim nesta manhã, Pai. Eu quero ter um encontro real e pessoal com o Senhor. Eu quero Te conhecer. Eu quero ter um relacionamento contigo que vá além das palavras, mas um relacionamento que me leve a agir e ter ações, passos de fé que me leve na Tua direção. Pai, nessa manhã, eu repreendo pela autoridade do Teu nome todo e qualquer espírito contrário ao Teu, tudo aquilo que muitas vezes tem me impedido de caminhar, de dar passos de fé, de viver segundo a Tua direção. Peço que nessa manhã, Pai, o Senhor possa contemplar a verdade no meu coração e receber-me como Teu filho, para que assim, Pai, eu possa pertencer à Tua família e junto com os meus irmãos proclamar as virtudes do Teu Evangelho, para que mais e mais vidas sejam acrescentadas ao Teu reino e assim nós possamos cumprir o propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Se você fez essa oração pela primeira vez e nesse momento você deseja dar um passo de fé, saindo daquela condição que eu expliquei de Marcos 16:15, que é a condição de criatura, e se tornar um membro da família de Deus, reconhecendo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e automaticamente, por meio da sua decisão de fé, você se tornar um filho de Deus, levante a sua mão, que como igreja do Senhor, nós queremos orar por você nessa manhã. Não tenha vergonha,
não tenha medo. Tudo o que tem acontecido aqui tem acontecido como uma estratégia de Deus para alcançar o meu e o teu coração. E nós queremos, como família, contribuir para que você continue crescendo em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Então você que nessa manhã entende isso, você que muitas vezes entende que está distante do caminho do Senhor, mas que por meio do que foi proclamado, você decide voltar, erga sua mão que nós queremos orar por você. Não tenha vergonha, nós temos diáconos aí. Você precisar de ajuda, é só levantar a mão, ele vai trazer você aqui. Amém? Não havendo, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nós vivemos essa manhã, irmãos. Queremos ser gratos a Deus pela sua presença aqui. Queremos agradecer por aquilo que foi liberado, por essa porção da palavra dele que foi liberada para cada um de nós, e que possamos voltar para casa refletindo sobre como nós temos vivido como igreja. Que você possa ter um ótimo domingo. À noite, aqueles que quiserem podem retornar. Teremos a celebração às 19 horas. Nos vemos aqui novamente. Deus abençoe seu domingo. Vá em paz e que a bênção do Senhor esteja com você. Amém, queridos? Deus abençoe. Um ótimo domingo. Nos vemos à noite. Forte abraço.